Tá bom. Ô, pessoal, então vamos lá, ó, só para a gente ser objetivo também no nosso encontro de hoje, são 9h15, eu acredito que eu vou utilizar aqui do horário de vocês aproximadamente 25, 30 minutos, dependendo do número de perguntas que vocês tiverem, pode ser que eu estoure um pouquinho mais para 40 minutos, tá? Que é a previsão aqui do dia de hoje. O tema que a Natália e a Lorena separou para nós foi como vender consultoria empresarial, né? E aí acaba sendo bem interessante, um pouco mais para a Rejane e para o Edivaldo do que para a Angélica, porque estão chegando agora, mas vender consultoria tem que ter muito em mente que nós estamos vendendo não é um serviço, nós estamos vendendo uma entrega, né, uma inteligência, uma capacidade intelectual. É isso que está sendo vendido na. A gente criar isso numa roupagem, o que eu entrego? Qual que é a entrega? A entrega é a inteligência, é soluções inteligentes que são feitas para o cliente, né? Então é isso praticamente que é vender consultoria. E como que a gente coloca isso no dia a dia, né? Como que isso se transforma num produto, como que isso se transforma num serviço, como isso se transforma num escopo de trabalho. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades de quem está iniciando os serviços de consultoria empresarial. Pessoal, para mim está todo mundo congelado. Vocês me escutam bem aí? Eu escuto. Escuta, tá bom. Bom, Estamos então te vamos. ouvindo. Legal. Então vamos lá, Já só fazendo vamos. um reforço, a gente entrega soluções, capacidade intelectual e inteligência. E como que é feita essa entrega no dia a dia? O que eu entrego? Isso tem que ser entregue através de um escopo de trabalho, né? Tem que ser muito bem mensurado. E as pessoas que não conseguem ter sucesso na venda, não é porque ela não sabe montar escopo, porque ela não tem inteligência, é porque ela não consegue identificar uma problemática, uma dor por parte do cliente. Então, o primeiro ponto, se a gente fosse sistematizar isso, que a gente sempre fala de método, a gente sempre fala de sistema utilizado, o primeiro passo é identificar qual é a problemática, qual é a dor desse cliente. Tem que encontrar uma dor para vocês apresentarem uma inteligência, apresentarem uma solução, entregar um escopo de trabalho. De que forma que é feito isso? Logo no primeiro encontro, na primeira abordagem, na primeira oportunidade que vocês têm ali de conhecer o cliente, vai fazer uma reunião que seria interessante que fosse presencial a primeira reunião, viu, Rejane? Mas no caso de vocês, se for fazer uma ligação, ok, primeira abordagem por telefone, e num segundo momento, a reunião presencial. Nessa reunião presencial, e aí sim é a prática, tem que ser praticado para ser aprimorado a cada reunião dessa, mas vocês precisam fazer perguntas que levam o empresário a entender que ele tem uma dor, que ele tem uma dificuldade, que ele tem um problema. Porque quando o empresário ele está tendo lucro, ele está ganhando dinheiro no final do mês, está conseguindo ter um bom padrão de vida, está vendo a empresa dele evoluir, ele não sabe que ele tem um problema. E uma coisa que é fato é que todas as empresas têm problemas. Não existe uma empresa perfeita sem problemas. O que a grande maioria das vezes o consultor não consegue fazer uma boa abordagem é das perguntas corretas para conseguir extrair essa dor, essa problemática da cabeça do cliente, para fazer ele visualizar o problema. Então, quanto mais investigativo, quanto mais perguntas de uma forma carinhosa, mas tem que ser invasivo para o cliente, perguntar de lucro, perguntar de resultado, perguntar de satisfação, perguntar de crescimento, perguntar de margem líquida, tem que ser feito perguntas invasivas. É claro que isso precisa ter carisma, precisa ter sorriso no rosto, precisa ter simpatia, porque se o consultor ou a pessoa que estiver fazendo abordagem quiser levantar essa problemática, quiser levantar essa dor do cliente e fizer pergunta de uma forma um pouco mais arrogante, com um sorriso fechado, amarrado, se torna muito mais difícil a abertura do cliente. Por isso que a gente, no andar do tempo, né, nesses 18 anos aí que nós estamos indo de consultoria, a gente vai se desenvolvendo nisso. A famosa quebra de gelo, quando chega num cliente, eu tive a oportunidade de ir com a Angélica, com o Léo, na semana passada, num cliente aqui em São Carlos,
E a conversa é muito solta, é muito distraída. Pede para o cliente levar para conhecer a empresa, faz algumas perguntas que o empresário fica meio envergonhado ali de falar que não tem, algumas vezes até ele fala que tem, que está tudo bem e no final do dia a gente sabe que está bagunçado, mas é sempre colocando ali, de uma forma simpática, o dedo na ferida, para que ele tenha consciência que ele tem uma dor, que ele tem um problema. Esse é o ponto principal, gente. Para vender consultoria, precisa levantar o grau de consciência do empresário, que ele precisa de ajuda, que ele tem uma dor, que ele tem um problema, e aí sim vem a parte de vocês fazer o escopo, a entrega, a solução, a apresentação disso. Porque além de vocês identificar que ele já existe uma dor por parte dele, num segundo momento nessa reunião, ele tem que sentir em vocês a confiança que vocês são capazes de resolver esse problema dele. Senão não dá o famoso meet, né? Não dá o match, né? Não dá a sinergia entre as duas partes para ir para o negócio. Vou usar o case aí da Angélica, porque ela está na sala, pedir permissão para ela, mas, por exemplo, nós somos numa indústria, né, uma indústria que fatura 3 milhões mês, então já é um cliente que está no porte middle, é um cliente que fatura mais de 30 milhões por ano, é um cliente totalmente amador no departamento comercial, nas soluções comerciais dele, tanto o casal, né, o marido quanto a esposa, nunca trabalharam na frente comercial. A empresa está vendendo 3 milhões, mas é graças a um trabalho do passado, de outros gestores que estavam presentes. E hoje, nesse momento atual, eles procuraram pela SAF por não saber o que fazer. E já estão tentando há algum tempo, né, algumas estratégias, tentando resolver o problema dele, tentando resolver a dor dele, fazendo alavancar o departamento comercial e as vendas, mas sem saber se aquilo que ele está fazendo está certo. Então aí já, ó, primeiro ponto, o cliente já sentiu a consciência, já sentiu a dor, que ele precisa de ajuda externa de alguém com capacidade intelectual. Lembra lá no início? O que a gente está vendendo? Capacidade intelectual. Capacidade intelectual, gente, que nada mais é do que inteligência, está envolvido em formação acadêmica, está envolvido com trajetória profissional, com experiência, com boa vontade de entregar, mesmo que não tenha experiência, mas tem boa vontade de entrega. Tudo isso é a capacidade intelectual. Muitas vezes, quando a gente está contratando uma consultoria, a gente, claro que quer que a pessoa tenha vivência, experiência, formação e tudo mais. Mas em algumas vezes ele não tem experiência naquela área específica, mas ele tem experiência num conjunto que vai conseguir entregar uma solução, que é o que o empresário precisa. E a partir do momento que o empresário já sente uma dor, tem um grau de consciência que ele precisa de uma ajuda de um profissional específico, pronto, ali chegou o primeiro momento de vocês conseguirem direcionar, conduzir a reunião, isso é bem importante que vocês entendam, vocês que têm que conduzir a reunião, direcionando, tomando muito cuidado com o foco do cliente nas explicações, no detalhe das explicações, o que ele está falando, coisas talvez que não faz muito nexo, que não tem muita noção naquele momento, então vocês precisam direcionar. Cuidado com a quebra de gelo no início da reunião, que vai ser jogado uma conversa fora, cuidado para isso não se estender para a reunião toda. A partir do momento que teve ali 2, 3, 5 minutos de quebra de gelo, a partir daquele momento tem que ser muito profissional na entrega para vender um serviço de consultoria. Com perguntas assertivas, com perguntas provocadoras, com perguntas investigativas, sempre vocês direcionando toda a condução da reunião ali. Vocês conduzem a reunião. Identificou o problema, elevou o grau do empresário, o grau de consciência que ele precisa de ajuda externa. Agora vocês entram aqui, ó, com a capacidade intelectual, mostrando experiência, trajetória, conduzido e transformado isso através de um escopo de trabalho. Essa é a entrega da proposta. O escopo de trabalho, pessoal, é algo muito simples, que tem vários modelos lá dentro do nosso SharePoint, que ela é conduzida e escrita através de tópicos e subtópicos. Então, vamos lá, ó, caso bem comum e prático. O Edivaldo, pode fazer pergunta sim, fica à vontade, viu?
Se quiser fazer pelo microfone, seu microfone está mudo, ou se quiser escrever no chat, a gente responde. Consegue me Aí. ouvir? Agora sim, ouvindo. Qual seria tipo, a pergunta para um cliente, assim, uma das perguntas assim que, né, levaria a entender como é que funciona, como é que está a empresa? Legal, muito boa. E obrigado pela pergunta, viu? Pessoal, não tem assim um checklist de perguntas certas, assertivas para vocês fazerem, mas assim, ó, sempre eu falo, Edivaldo, que tem que deixar essa reunião conduzir e fluir de uma forma muito leve, muita vontade, como se fosse conversa com um colega seu numa padaria, mas de uma forma mais profissional. Então, postura na hora de sentar, na hora de beber um café, na hora de colocar as palavras, sempre de uma forma muito mais formal. Tem que ter mais formalidade nessa conversa. Isso não quer dizer que tem que ser ríspido em termos de boca fechada, corpo travado. Tem que ser leve, tem que fluir. E as perguntas que são feitas são perguntas curiosas. Então você pode perguntar para ele: quanto tempo o senhor está na frente da gestão? Uma pergunta. Quantos funcionários? Quanto que está faturando? Se já faturou mais? Sua empresa já faturou mais? Tudo isso são perguntas provocadoras. E vai aumentando o grau de investigação. Quanto tempo o senhor está na empresa? 5 anos. E na área da frente comercial, quanto tempo o senhor está? Eu estou há 3 anos. O senhor já teve experiência externa, fora? Chega em algum momento dessa reunião, às vezes o senhor fica criando uma barreira. Então, se tiver fluidez e permissão, se você perceber que o cliente aceita bem essa aproximação, pode chamar de você, não precisa criar tanta formalidade de falar o senhor o tempo todo, que isso vai engessando, vai criando um distanciamento. E sempre lembrando que para vender consultoria, você tem que ter uma aproximação. O empresário ele tem que se identificar com você que está na frente dele. Ele tem que ver em você uma ajuda, ele tem que ver em você uma crença de que você vai conseguir auxiliar ele. Então a conversa tem que ser muito leve, muito fluida e você sempre passando muita confiança. E aí, Edivaldo, não se acanha de fazer perguntas, nem que a pergunta for boba, mas pode perguntar. Por exemplo, qual que está dando a margem do seu negócio? Quanto que você faturou no ano passado? Ah, faturou 36 milhões. E a margem do seu negócio? Está deixando quanto? Está deixando uns 10%? Porque no segmento industrial aqui seria entre 7 a 10. Está deixando uns 10%? Como é que está seu nível de resultado líquido? Como é que está ficando sua margem? E provoca o cliente com isso. Muitas vezes, quando você fizer uma pergunta, igual estou dando o exemplo da margem líquida, se você souber já dar a resposta junto para mostrar conhecimento daquilo que você está falando, é bem interessante. Então, vamos lá, ó. De novo, se for uma indústria, e o seu cliente está faturando próximo de 36, 40 milhões, se você falar assim, ó, uma empresa no segmento industrial, no porte da sua empresa, teria que estar faturando um resultado líquido, uma margem entre 7 a 10%. Sua empresa está enquadrada dentro dessa margem? Porque aí você mostrou conhecimento e você fez pergunta. Ele pode envergonhadamente falar assim, não, minha empresa está dentro dessa margem, eu estou dando aqui 8,5%. Ele pode falar envergonhadamente. Como ele pode pensar assim, caramba, eu nem sei quanto que meu negócio dá. Quanto que será que dá? Aí ele pode falar para você que está dando 8%, ele pode falar para você que ele não sabe, ou ele pode falar para você que ele sabe. Oi, Edivaldo, realmente aqui meu negócio está muito abaixo, está dando uma margem de 1,5%. Eu estou com a margem muito exprimida e não consigo resolver. Então, ele tem 3 respostas para ele te dar. E nunca você vai saber, nesse momento inicial de abordagem, qual é a resposta certa. Ele pode falar que está tudo ok, ele pode falar que ele não sabe, sendo que ele sabe ou que ele não sabe mesmo, e ele pode falar que está indo muito mal, e aqui sim você vai conseguindo. Cada vez que ele falar que a margem está ruim, que a performance do negócio dele está ruim, ele abriu a oportunidade de você colocar uma proposta. Então, se ele falou aqui que a margem está ruim, você já sabe que lá na inteligência, no escopo do trabalho e na capacidade intelectual, o que você vai ter que entregar para ele está baseado em resultado, em margem. Porque se a margem é de 7 a 10, o dele está com 1, pronto. Você já fisgou a primeira oportunidade dentro do cliente. Então, eu dei um exemplo de pergunta para vocês, mas sempre tem que ser assim. Quando vai para um cliente, gente, quando tem a oportunidade de fazer a visita presencial, não deixa de estudar o negócio da empresa.
Estuda sempre se é uma indústria, qual que é a margem da indústria, qual que é o segmento, quem são os concorrentes. Investiga o máximo para que você chegue com ele fazendo as perguntas, sabendo mais do que ele do negócio dele. Porque se vocês não fizerem isso, vocês não mostram a capacidade intelectual, vocês não mostram a inteligência. Então, só fazer pergunta, por mais boba que seja, é interessante que essas perguntas venham em conjunto com o seu conhecimento. E uma coisa que eu falo ali, mesmo que vocês não tenham muita experiência, no caso, puxa a sardinha um pouco para aquilo que você sabe, né? Então, por exemplo, assim, eu não sou de verdade isso, tá, gente? Eu nunca trabalhei em indústria, eu não sou do setor industrial. Então, o que eu faço quando eu estou numa indústria? Eu puxo a sardinha mais para a parte financeira, que eu tenho a formação e a experiência em outros negócios. Então, eu posso perguntar de fluxo de caixa, eu posso perguntar de endividamento, eu posso perguntar de margem, eu posso perguntar de balanço, eu posso perguntar de EBITDA. Eu faço perguntas para ele voltado mais para o meu negócio, para minha praia, para o meu conhecimento, onde que eu domino melhor. O que eu falei para vocês? Conduzindo a reunião, vocês conduzem. Puxa a sardinha, por mais que a gente sabe que ele precisa de um escopo comercial, eu posso fazer perguntas para aumentar a consciência dele com aquilo que eu domino. Porque nesse ponto eu não estou deixando de vender o comercial que ele quer, mas eu estou aumentando o grau de confiança do meu cliente em relação ao meu conhecimento. Então, por isso, façam perguntas com resposta daquilo que você domina, mas sempre entendendo que o cliente, em vários momentos, ele vão dar insights para vocês de que aonde que dói. E hoje, no mercado atual, o que o empresário quer no final do dia? Que isso daí é 100%, não é 99,9%, é 100% dos empresários. O que eles querem? Crescer a empresa, então você vai fazer pergunta com base em crescimento. Todo mundo quer crescer, então faz pergunta de crescimento. Quantos por cento você cresceu o ano passado? Quantos por cento é a projeção de crescer em 2024? Já montou sempre perguntas assertivas com base em crescimento. Anotem isso, gente, ó, crescimento. Façam perguntas provocativas, investigativas, com base em crescimento. Não existe empresário no mundo que não quer crescer. Todos querem. Então, provoca ele nisso. Aqui que vai abrir oportunidade para vocês vender projeto de consultoria. É nesse ponto. Um outro ponto interessante, lucro. Todos os empresários estão com uma margem de lucro estrangulada pelo momento econômico do país. Não tem ninguém que está com um lucro lindo e maravilhoso. É raro, é raro. Aqui eu não posso falar que é 100%, mas mesmo que ele tenha um lucro, ele tem oportunidade de aumento disso. Então, façam pergunta com base em lucratividade. Quantos por cento está lucrando? Como é que estão seus custos operacionais? Como é que está a formação de preço? Sempre fazendo perguntas baseadas em lucro. Se vocês sabem esses dois pontos, lucratividade e crescimento, todas as perguntas que vocês precisam fazer na abordagem é com base nisso. Não existe empresário no mundo que não quer aumentar o lucro e que não quer aumentar o faturamento do seu negócio. Eu tenho empresário, cliente nosso, gente, que está assim há 3 meses no contrato com a gente, fatura 5 milhões por mês, paga uma mensalidade muito baixa para nós, paga R$ 8.000 por mês. É um empresário que teria possibilidade de pagar quase 50 mil de mensalidade. Ele paga 8 mil para nós, fatura 5 milhões, e aí a lucratividade dele é negativa. Ele não tem lucro nos últimos 2 anos. Como que eu vendi esse projeto nele? Falando exatamente em lucro. Como é que pode tocar uma empresa sem lucro? Como é que você pensa em aposentar se você não tem lucro? Como é que está a construção dos patrimônios dos sócios sem lucratividade? Essa pergunta é matadora. Essa pergunta é a pergunta que vocês têm que provocar. Como é que está a construção do patrimônio dos sócios? Está sólido? Porque empresário não tem aposentadoria. Ele precisa ter construção de patrimônios. Provoca ele com essa pergunta. Principalmente empresário que passou dos 35, 37 anos. Ele já é muito mais consciente do que uma hora ele vai ter que parar. Então, provoca. Provoca nisso que aumenta a consciência que ajuda, que ele precisa de uma consultoria. E aí sim, aí vocês já conseguiram, através de todas essas perguntas que eu usei aqui como exemplo, e são inúmeras, são muitas perguntas que vocês podem fazer, e sempre muito fluido, muito leve, muito solto. Estuda o case, não vai para um cliente... O consultor está sempre correndo, né, gente? Cuidado para não marcar reunião às 9 horas
Vocês acordar às 8h30, nem pentei o cabelo direito, põe uma roupa, vai para o cliente sem fazer isso. Estuda, se arruma, se prepara, faz tudo de casa, monta uma proposta, monta um kit de brinde para esse cliente, chega com antecedência, não chega perdendo o horário no cliente, chega o mais cedo possível que vocês conseguirem. Tudo isso daí são pequenos detalhes que faz a diferença na hora de fechar um negócio. Eu canso de ver consultor não fechar negócio, mas ele é todo enrolado com agenda, com o tempo, não estuda o cliente, chega lá, um monte de baboseira da vida dele, que o empresário não quer saber sobre sua vida, não fale só da sua vida, da sua experiência. O empresário não quer escutar história, não quer escutar história. Você pode falar de um case ou outro para uma identificação no problema, mas não fica detalhando em história, em trajetória profissional. O empresário não quer saber nada disso. E aí todos esses detalhes, que são minúsculos e são inúmeros, faz a diferença na hora de fechar uma consultoria. Tudo isso que faz a diferença. Por isso que a gente sempre fala aqui que não tem forma melhor para vocês do que treino, 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 treino. E melhorando. A cada reunião que vocês fazem, vocês têm que saber assim, ó, o que eu falhei nessa ou o que eu posso melhorar nessa para a próxima. Sempre melhorando, gente. Não tem fim. Não tem fim. E nunca vai estar bom, porque vocês fecham um contrato de 2.000 num ano, uma média de 2.000, 2.500, no ano seguinte é 5.000, 5.500 de parcela, no terceiro ano vocês vão subir para 7, 8.000 de parcela, e não tem fim, e não tem fim. Vai chegar anos aí, depois de 10 anos, você quer fechar parcela de 50.000 mês, porque você já veio melhorando reunião a reunião. E tudo isso com base e entrega, que é o ponto que eu vou entrar aqui agora para a gente partir para a finalização. Então, vamos lá, ó, só overview, resumo do que a gente conversou. Descobrir uma dor com perguntas assertivas, muitas perguntas, e aumentar o grau de consciência desse empresário que ele precisa de uma ajuda externa, que ele precisa de consultoria. Vocês, pro lado de cá, ó, precisa mostrar inteligência, conhecimento do que vocês sabem fazer, sabem entregar e montar um escopo da entrega. Se fizer esses 4 pilares aqui, pum, a chance de fechar aumenta muito, 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 muito. Ah, se eu fizer tudo isso bonitinho, eu fecho o negócio? Não, isso é estatística. Não fecha negócio, não tem 100% certeza do que vai fechar o negócio, mas o que eu posso garantir para vocês é que aumenta muito a chance de converter essa oportunidade num contrato assinado. E aí depois o escopo, que é o ponto principal e aonde que acho que a maioria dos não fechamentos, da falta de performance na rede da SAF, eu falo na rede, mas em todos os consultores, acho que do mundo, dos autônomos, né, trabalhando no mundo inteiro, a grande falta de performance em fechamento de contrato está no escopo. Ele não conseguiu identificar o escopo de trabalho. Aí eu vou usar um case meu da semana passada. O cliente de Ribeirão Preto chama Fisioforma, a gente que fez a formatação da franquia dele, ele tem 8 unidades hoje, e procurou a gente para fazer uma revisão na COF, contrato e pré-contrato, que ele quer aceleração dos negócios dele. Falou assim, ó, desde a última lei que o Bolsonaro fez, se não me engano, em 2017, a gente não atualizou nossos instrumentos jurídicos e eu queria fazer uma revisão. Era a dor do cliente. Procurou a gente, porque foi nós que formatamos, e queria uma revisão na COF. E que eu fiz? Montei o escopo de trabalho, que era revisão da COF com base na lei. Ponto. Essa foi a entrega. Marquei com reunião com ele agora na sexta-feira, com o César e com o Breno. Abriu o Teams, compartilhei a tela e li o escopo, com etapas e subetapas. Então, assim, primeira fase do projeto, fazer a leitura da COF, fazer a análise da COF. Aí eu coloco lá prazo, 15 dias. Segunda fase do projeto, adequação das cláusulas com base na legislação atual, na lei atual. Segundo ponto, então sempre escopo e subescopo. Quando eu fiz a apresentação inteira para o Breno, detalhado de tudo que ia ser feito, é isso aqui que era a dor dele, é isso aqui que eu vou entregar. Se vocês puderem e tiverem condição, coloca o escopo do que vai ser feito, com etapas e subetapas, detalhado, e coloque embaixo o que não vai ser feito. Aqui, o que não vai ser feito sempre é importante no escopo do trabalho. E no caso aqui do case que eu estou usando, da Fisioforma,
Eu coloquei para ele que não está envolvendo expansão das franquias, que não está envolvendo repasse das lojas franqueadas. Tudo isso não está incluso, gente. Eu estou fazendo só uma revisão da COF. Então, eu coloquei alguns pontos que ficou claro para mim na reunião que ele tinha essa dor, mas eu tenho que registrar que eu não estou entregando isso. Por que eu faço isso na hora de montar a proposta? Para dar clareza para o nosso cliente, para a nossa oportunidade, o que eu não vou entregar, porque isso vai me surgir um segundo projeto, uma segunda demanda, uma renovação do contrato. Então, eu deixo muito bem claro, é isso que você está recebendo, é isso que é sua dor, é isso que você precisa de mim? Eu deixo muito bem claro dentro da proposta o que não está incluso. Isso eu não vou te entregar, isso não está incluso nesse projeto, isso não adianta nem, porque isso é um outro projeto em paralelo. Quando eu apresentei para eles na sexta-feira, aí o César desabafou. O César é pai e o Breno é filho. O César falou, Rogério, eu vou ser mais claro com você. A gente precisa disso mesmo, a proposta está legal, só que isso não vai atender a nossa necessidade. O que eu quero de você é que a gente acelere o negócio. Eu quero continuar crescendo. Eu tenho 8, desde quando você saiu daqui, eu estou com 8 unidades. Eu quero chegar em 20 unidades. Isso vai fazer a diferença? Eu falei, não, fazer a COF não tem nada a ver com crescimento. Você está entregando muita COF para os seus candidatos e está perdendo oportunidade por causa da COF? Ele falou, não está nem aparecendo interessado. Eu falei, então o escopo está furado, não é isso que você precisa. Você precisa de uma aceleração da franquia. Eu posso até colocar como uma cortesia, como um bônus, a revisão das COF, mas o que você quer é crescer suas franquias e a COF é só uma das etapas dentro de um projeto todo. Então, o empresário, muitas vezes, gente, por mais que ele seja claro com vocês, ele muda, e ele muda muito rápido. O empresário, ele é dinâmico. As coisas não são engessadas. Ele achava, na primeira reunião que eu fiz com ele, no momento inicial, que ele precisava da revisão da COF para continuar crescendo. Eu apresentei. Depois de uma semana apresentando isso, ele já achava que a COF entregando não ia ser um fator impactante para ele crescer a rede de franquia dele. Olha como é que muda rápido em uma semana. E aí eu tive que refazer a proposta e pretendo apresentar para ele ainda nessa sexta-feira. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você apresentar uma proposta que ficou claro com tudo aquilo que a gente conversou nessa reunião, pode ser que a cabeça dele já mudou. Pode ser que as coisas da empresa dele já mudaram. Acontece coisas assim, ó, eu vou contratar o pessoal da SAF para fazer uma reestruturação no meu recursos humanos. E aí, dessa uma semana que você leva para montar a proposta e apresentar para ele, cai no colo dele um gerente de RH pedindo emprego dentro de um salário que ele tem condição de pagar. Pronto, ele não vai nem dar atenção para sua proposta. Acontece, é tudo muito dinâmico. Por isso que não tem nada muito certo. O que eu sempre falo, quanto mais rápido da reunião inicial que você identificou o problema, aumentou o grau de consciência até a apresentação da proposta, tem que ser o prazo mais curto possível. 1, 2, no máximo 3 dias. Muitas vezes, a gente mesmo aqui joga para a semana seguinte, porque a gente está com a agenda atolada. Mas para quem está com a agenda vazia, o mais curto possível. O prazo de identificação da primeira reunião, da abordagem, ao prazo da apresentação da proposta. O mais rápido que vocês conseguirem. E a consultoria em si, gente, que é o tema dessa reunião, e aí eu quero abrir para algumas perguntas, caso vocês tenham, que isso tudo aqui não tem segredo de fazer, é prática. É claro que ela é cheia de detalhes, mas ela não tem nenhum segredo. O método de entrega é exatamente esse. Tem que ser praticado para que vocês consigam ter mais assertividade na estatística de fechamento, mas é assim que fecha negócio. De uma forma resumida, é isso. E o que a gente sempre fala, tanto eu quanto a Natália e a Lorena, é que durante todas essas trajetórias, desde a primeira ligação, reunião, construção da proposta, visita de apresentação, vocês precisam, gente, precisam apresentar para nós no início. Natália, tá certo esse escopo? Natália, tá certa essa precificação? Natália, essa forma de preço que eu montei, você acha que está assertivo? Você acha que esse escopo é isso mesmo que o cliente quer? Porque sabe aonde que vocês vão errar? Na hora de construir o escopo, vocês vão explodir e fazer um escopo muito grande, complexo. E muitas vezes vocês não ganham dinheiro, porque a entrega é longa, é trabalhosa. Então, vocês precisam enxugar o escopo. A ansiedade de querer fechar o contrato, de querer trazer o primeiro cliente, automaticamente faz com quem está iniciando
explodiu o escopo. Fazer uma proposta com tudo isso, um monte de coisa para ser feito, e o valor, às vezes, muitas vezes, não paga os honorários dos consultores que estão iniciando. Então, não deixa de usar a gente. O consultor, por si próprio, ele já tem um ego inflado ali, que muitas vezes acha que sabe fazer, que está fazendo, mas pedir ajuda para nós está ganhando a experiência que a gente está vendendo para vocês na taxa de franquia, na transferência do know-how. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem suporte. O nosso objetivo é o mais próximo possível de vocês para ajudar a calibrar esses pontos que, óbvio, que existe dificuldade no fechamento dos primeiros negócios. Porque a partir do momento que fechou o segundo, o terceiro contrato, o que acontece com todos os consultores da SAP, ele se afasta. Ele já aprendeu a fechar, está com 3 clientes, está com uma receita que para ele, financeiramente, ele está mais estável, está respirando ali, ele já praticamente dá uma abandonada aqui no suporte e toca a vida dele. E até aí tudo bem. O perigo só, gente, é no início. Para quem está muito ali no start e aí não sabe muito bem o que fazer, acha que está fazendo certo e fica dando cabeçada. Apresenta a primeira proposta, não fecha. Apresenta a segunda, não fecha. Apresenta a terceira, não fecha. Em algum lugar, ele deve estar errando e ele não sabe onde. E aí gera uma frustração, obviamente, por parte do consultor. Então, por isso que a gente faz essas reuniões de alinhamento, assim, de aproximação, porque o objetivo nosso realmente é estar muito próximo, é poder dar o máximo de suporte, o máximo de aprendizado. E vocês não podem também deixar de fazer a parte que cabe a vocês, que é perguntar para nós. Estou indo num supermercado que tem 35 funcionários e fica num bairro. Qual que é a dor desse negócio? A gente já vai dar a dor dele. Um supermercado nesse porte de bairro tem dor por falta de processo, por falta de sistema, por mão de obra desqualificada, por turnover, por não ter indicadores de performance. Ele não sabe quanto fatura para o checkout, não sabe quanto fatura para o funcionário. A gente vai explodir a cabeça de vocês com uma informação rica, valiosa, para quando vocês chegarem na reunião, vocês dominar a reunião e poder fechar. Então, não deixa de perguntar para nós. Surgiu oportunidade de visita? Já foi feito padaria, já foi feito açougue, foi feito loja de roupa. Qual que é a dor desse empresário? E aí, tanto a Natália quanto a Lorena, elas já estão capacitadas para isso, mas se elas não se sentirem confortáveis para dar esse feedback, elas vão me perguntar, como sempre faz, me manda um áudio, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas a maioria das vezes é dentro do mesmo dia. Raro quando jogo no dia seguinte responder uma mensagem para elas. Então, não deixa de perguntar para as meninas, para o pessoal aí que apoia vocês, porque é isso que vai trazer um baita diferencial na performance do escritório. É gostoso de ver os escritórios que estão um pouco mais de tempo, como o Sinop, por exemplo, que vai bater 1 milhão de faturamento esse ano. Ele vai ser o que mais vai faturar em 2023, vai ser o Diogo de Sinop, ultrapassando o Evandro do ano passado. Ultrapassou o maior faturamento. Então, é muito bom ver isso. Está dando certo, está evoluindo. E o nosso desejo é o mesmo que vocês, é fazer com que todos os escritórios batam 1 milhão. E vocês ter consciência que não vai ser no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano isso. Mas no quarto já pode ser. No quarto ano, com certeza já pode ser. Lembra, sempre é uma trajetória. São práticas que vocês vão colocando para que cheguem numa performance boa como essa. Beleza, gente? Falei demais, mas não estourei meu tempo aqui. Eu queria abrir para perguntas da Natália, da Lorena, da Angélica, do Edivaldo, do Renato, da Rejane e da Fabiana. Olha, tá com uma sala boa até. No SharePoint tem um arquivo que é um checklist de abertura de projetos, com algumas perguntas bem simples, que são essas que o Rogério passou aqui para vocês. Está lá no SharePoint, se alguém tiver alguma dúvida. Muito bom, Ná. Acho que está em meus documentos. Ô, Nath, consegue compartilhar com ele? Uma coisa que eu tinha falado, Rogério, da outra vez, e aí, como estou usando bastante, né, eu senti essa falta, a gente tem bastante material, muito material. Isso é ótimo. Só que esses materiais, como eles foram crescendo ao longo do tempo, eles acabaram ficando em lugares diferentes.
E aí, toda vez que a gente precisa desse material, tem que ficar olhando em várias pastas ou no próprio teu gestor. Esse que você passou, Nath, está em algum desses que você já tinha enviado ou é o novo? Ele já está lá faz um tempo, mas se não me engano, na pasta de meus documentos. Eu vou dar uma olhada de novo e qualquer coisa eu também coloco lá no grupo da rede, já finalizando aqui. Mas ele está no teu gestor, é isso? Não, tá dentro do SharePoint. Cortou. Tá dentro do SharePoint. SharePoint. Qual lugar? Eu vou Acho que compartilhar com vocês no grupo da rede também. Isso, Ná, compartilha lá. Se quiser jogar aqui no chat do lado também, como a reunião está sendo gravada, aí as pessoas quiserem assistir também, acho que é bem legal. Tá Porque em fica- documento, gente. No SharePoint. Qual que é o caminho? Documentos? Documentos. Aí eu vou ter que olhar qual que é a pasta que eu coloquei. Mas qualquer coisa eu subo de novo, gente. Vou colocar aqui também. Deixa eu colocar aqui. Tá bom. Ô, Renato, você ia perguntar alguma coisa aí, né? Eu vi que você desmutou. Tá bom, Renato? Bom dia a todos. Eu entrei um pouco dia. atrasado hoje, mas consegui pegar aí, acho que, Você tá bom? uma boa parte da reunião. Não, na verdade, é só esse finalzinho, eu achei bastante interessante você fazer essa colocação, Rogério, referente a dúvidas de interpretação do cenário onde nós vamos entrar para poder realizar a proposta, né? Então, existem segmentos que que a gente tem o domínio, outros não, né? Então, legal você ter colocado isso para que possamos entrar em contato com vocês. De repente, nós não temos um domínio daquele segmento, mas alguém do grupo tem, ou você mesmo, né? E pode colocar algumas premissas aí para a gente já abordar. Isso é um diferencial muito grande, porque a gente já chegando já detalhadinho, né? Com as perguntas focado naquele segmento, vou falar para você que 70% do caminho andado. Ô, Renato, e de verdade, cara, é assim, com a mais pura verdade, todos os escritórios da SAF que performance melhor, que fecha mais contratos, são porque pede ajuda para nós. Então, legal isso aí. É bom você ter colocado. Né? Por exemplo, assim, a Ana Paixão, de Alphaville, me perguntou faz uns 15 dias, Rogério, eu estou entregando um diagnóstico no material de construção e eu quero saber se a margem dele de lucratividade está certa. Você tem experiência? Falei, ô Ana, eu tenho experiência, mas eu fiz um cliente praticamente há 11 anos atrás, que é o Miguel Materiais de Construção aqui em São Carlos. É a Andréia. Andréia, tô falando o quê? Ana. Andréia Paixão. Aí eu falei assim para ela, o meu tá desatualizado. No meu ponto de vista, a margem de lucratividade de um negócio desse, por ser um atacado de material de construção, é muito curta, muito estreita. Vai estar entre mínimo de 3% e máximo de 7% de lucratividade. Só que o volume que ele gira é muito alto, então ele gira 2 milhões por mês, roda muito dinheiro com a margem curta. Aí eu falei assim, mas vamos fazer um tira-prova? Quem está atendendo um cliente desse é o Nilton de Araraquara. Bate um papo com o Nilton. O Nilton está com um cliente agora atual, ativo, em atendimento, há praticamente 4 anos. Então, assim, sempre a gente tem. Se por mais que eu tenha uma informação aqui comigo que ainda não está 100% real, a gente vai direcionar para alguém que está. E aí, quando a Andrea chegou nesse material de construção, já com parâmetro, né, com histórico, com case, com referências, aí o cliente fica doido, né, cara? Não, isso é bem legal. Então, só para compartilhar essa dica que você deu aí, é show de bola. E usa, viu? Usa e abusa, gente. Nós estamos aqui para isso mesmo. E principalmente agora, nós, né, a gente está indo mais para a guerra agora, porque já vai fazer um ano que a gente está com o escritório. Então, agora nós começamos a fazer o trabalho mais de infantaria, né? Vamos para frente de guerra agora para começar a desenvolver os clientes. Eu vou mandar um contato para você, Renato. Douglas, da MP Agro. Ele está precisando de restituição tributária, que é o serviço lá que o Nakamo faz. Aí é legal.
Se você puder marcar com ele, eu só não posso estar envolvido porque já foi cliente nosso e hoje meu filho está lá dentro da UD. Então eu não queria me envolver com o projeto. Mas aí você se apresenta, você e o Nakano, tá? Tá bom. Você pede para a Natália, então, mandar o contato para mim, por gentileza, ou você pode mandar direto no meu WhatsApp. Eu mando no seu zap já, direto. Isso. Eu recebi também um contato da Natália, outra Natália, não é a Natália, outra Natália. Ela mandou para mim um cliente, um potencial cliente, né, que está interessado em franquear, desenvolver a franquia. A gente já está em contato com ele já. Deu certo? Fizemos o primeiro contato. Ele não abriu o que ele quer franquear. Ele falou que quer fazer uma reunião particular. Legal. Talvez seja uma caixa preta aí, né? Alguma coisa que ele está guardando segredo. E aí a gente vai agendar essa reunião com ele, pegar as primeiras informações. E com certeza, Rogério, eu vou ter que compartilhar com você, porque esse não é nossa expertise, não. É o que eu Mas aí ia a gente falar, vai pra Renato. cima. Na hora que você vai lá no Outlook, na hora que você fizer a agenda com esse cliente, se você for no assistente de agenda, você consegue ver a agenda da rede inteira, inclusive a minha. Nessas propostas de Business Plus, como são as primeiras e ainda vocês não dominam, me envolve junto, que a chance de fechar é muito grande, gente. Não, sim. Viu? Eu vou... A Natália me passou um contato, ela até acabei esquecendo de falar, naquele cara de Ribeirão Preto veio aqui no escritório. Proposta maravilhosa. Business Plus está muito aquecido. Formatação do negócio para franquia está aquecidíssimo. Está muito bom. Uhum. Legal. Me envolve sim, viu, Renato? Me manda zap, manda para a Natália, do jeito que você achar mais fácil aí, mas me coloca na reunião junto. Com certeza, com certeza. E não esquece de me passar esse contato de tributação, vou aí que mandar eu já já. vou falar com o Nakano. Bom, minha parte Que mais, é gente? isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, eu só vou me despedir, eu só vim mesmo como assistente, eu vou passar para o Valdério, o que nós falamos aqui, foi muito interessante, é sempre bom compartilhar e estar junto, né, saber que tem sempre um apoio, que Não é da deixa, SAF, né. não deixa de falar para ele que a reunião está gravada, para ele assistir, tá? Tá, eu vou falar sim, inclusive É ele pediu, importante. ele pediu para saber se estava gravado. Vou passar também esse fichário que você passou, Natália, é interessante também. Isso é sempre uma dúvida, né, como abordar, o que falar, né, eu acho que foi bem válido. Bom, tchau, tchau para vocês, foi um prazer, Tchau, tchau. e vamos que Pessoal, vamos. excelente semana a todos. Boa semana aí, gente. Um abraço. Grande Uma abraço. ótima Tchau, tchau. semana com Abraço, bastante tchau. realizações. Bom dia, Tchau, bom tchau. trabalho. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.